Olá pessoal, vamos começar a estudar o material do 8º ano, PET 1, volume 1. Semana 1. Tema Números. Nessa semana você vai recordar o que aprendemos sobre números inteiros, que são os números positivos e negativos, os números racionais, que são as frações e os números decimais, e resolver algumas situações, problemas que envolvem esses números, usando as operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Recapitulando, desde os primeiros anos da escola a gente estuda os números. Primeiro aprendemos o conjunto dos números naturais, que são os números inteiros positivos. Começa no 0, 1, 2, 3, 4 e vai para o infinito. Depois aprendemos o conjunto dos números inteiros, que são os números negativos e os números positivos inteiros. Só para relembrar, o conjunto dos números naturais é representado pela letra N, começa no 0 e segue até o infinito. 0, 1, 2, 3. Muita gente pensa que acaba no 9, confundindo com os algarismos, mas não, ele continua 10, 11, 12 e vai até o infinito. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z e ele é infinito dos dois lados. Ele é infinito tanto do lado dos números negativos quanto dos números positivos. Lembremos que o sinal de positivo que aparece na frente do número, ele é opcional. Por exemplo, mais 1 é a mesma coisa que 1, mais 2 é a mesma coisa que 2, e assim por diante. Observe que o conjunto dos números naturais faz parte do conjunto dos números inteiros, ou seja, todo número natural também é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Vamos ver como que funciona isso. Conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, e o conjunto dos números inteiros. Observe que os naturais, todos os números naturais, aparece aqui também dentro dos números inteiros. Então, por isso que eu digo que todo número natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Por exemplo, se eu pegar aqui o 6 é natural e também é inteiro. Mas se eu pegar aqui o menos 4, ele é inteiro, mas não é natural. Um outro jeito bem interessante de ver isso, eu tenho o conjunto dos números inteiros, todos os números inteiros estão aqui dentro desse conjunto, e dentro dele eu tenho o conjunto dos números naturais. Quer dizer que dentro do conjunto dos números inteiros, alguns deles são também naturais. Os números inteiros podem aparecer em diversas situações no nosso dia a dia, como, por exemplo, saldo bancário, que pode ser positivo ou negativo, temperatura, tabela de jogos, fuso horário, etc. E para resolver problemas que envolvem esses tipos de situações, é comum operarmos com números inteiros. Vejamos alguns exemplos de operações. Temos adição, subtração, multiplicação e divisão. Nesse momento aqui é bom a gente lembrar a regrinha de sinais. Mais com menos dá menos, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Uma coisa que facilita para a gente lembrar, quando os dois sinais são iguais, mais com mais dá mais. Menos com menos também dá mais. Se os dois sinais são iguais, quer dizer, o resultado vai ser um número positivo. Se os sinais são invertidos, mais com menos e ou menos com mais, o sinal vai ser negativo, o resultado vai ser negativo. Olha aqui, ó, mais 2. Mais com mais vai dar mais, então ficou mais 2 com mais 3, mais 5. Vamos ver um outro exemplo aqui. Menos 2 com mais 3, escrevi aqui embaixo. Menos 2 eu copiei, mais com menos dá menos. Então eu tive com
menos 2 menos 3 dá menos 5. Outro exemplo de baixo. Mais 2 mais com menos dá menos. Então, abaixei o mais 2, mais com menos, menos. Mais 2 menos 3 dá menos 1. Algumas pessoas confundem isso daqui. Uma maneira fácil de lembrar, o 2 são quantidades que eu tenho. O positivo é quantidades que eu tenho. E o negativo é quantidade que eu devo. Então, eu tenho, por exemplo, R$2, mas eu devo R$3. Com os 2 eu pago um pouco da minha dívida, mas ainda continuo devendo R$1. Outro exemplo que também está aqui, ó, menos 2 menos menos 3. Menos com menos, ó, sinais iguais, menos com menos dá mais. Então, eu abaixei o menos 2, copio menos com menos mais, copio 3. Então, eu devo 2, tenho 3, com esse 3 dá para eu pagar os 2 que eu devo e me sobra 1. Aqui o que eu vou fazer, ó, essa multiplicação. Quando é multiplicação e divisão, funciona bem similar, ó. Vou multiplicar os números, depois fazer a regrinha de sinal. 2 vezes 3, 6. Mais com mais, mais. De novo, 2 vezes 3, 6. Menos com menos, mais. 2 vezes 3, 6. Mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. Menos com mais, menos. A divisão acontece da mesma forma. 6 dividido por 2, 3. Mais com mais, mais. 6 dividido por 2, 3. Menos com menos, mais. 6 dividido por 2, 3. Mais com menos, menos. Outro conjunto numérico muito importante que também estudamos é o conjunto dos números racionais. Esse conjunto envolve todos os números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, representa uma divisão, porque toda fração é uma divisão. Uma divisão de números inteiros em que o divisor, ou o denominador, é o que fica aí embaixo, é diferente de zero. Isso porque não é possível a gente fazer uma divisão por zero. Então, aqui quer dizer que todo número que tiver no denominador tem que ser diferente de zero. Representamos o conjunto dos números racionais por quê? Então, o conjunto Q é um A sobre um B, onde o A é o número inteiro, ele pode ser qualquer inteiro, e o B também pertence ao conjunto dos números inteiros, porém essa estrela quer dizer que o zero está fora. Então, o A é um número inteiro e o B é qualquer número inteiro também, porém diferente de zero. Observemos um fato. 5 sobre 1 é uma fração, então é um número racional. 5 dividido por 1, 5. Então quer dizer que essa fração também é um número natural. Menos 8 quartos, uma fração. Menos 8 em cima, que não aparece sinal, então é mais 4. Fazendo a divisão, 8 dividido por 4, 2, menos com mais aqui que não aparece, menos. Então, eu tenho uma fração que também é um número inteiro. Então, um número racional ele pode ser natural, ou pode ser inteiro, ou não pode ser nenhum deles, pode ser uma fração irredutível. Isso quer dizer que eu tenho o conjunto dos números racionais, que estão todas as frações ou números decimais aqui dentro. Dentro desse conjunto eu tenho alguns números inteiros que ainda tenho os números naturais aqui dentro. Então, um é subconjunto do outro. Os números racionais podem ser escritos de duas formas, a forma fracionária e a forma decimal. Veja alguns exemplos. 1 sobre 2, uma fração. Se eu multiplicar por 5, por que eu multipliquei por 5? Para poder ter um 10 no denominador. Então, 2 vezes 5, 10. 1 vezes 5, 5. Como eu tenho aqui
5 sobre 10, 5 décimos, é uma fração equivalente. Então, 1/2 é a mesma coisa que 5 décimos. Agora, dividir 5 por 10 é só andar uma casa para a direita, já que tem só um zero. Então, 0,5. Essa é uma das maneiras de fazer isso. Outra maneira que eu posso fazer é simplesmente dividir 1 dividido por 2. 1, como não dá para dividir por 2, completo com 0, aí faço 10 dividido por 2, 5. Então, 0,5. Então, duas maneiras. Transformo numa fração decimal e depois ando a vírgula, ou simplesmente faço a divisão de 1 dividido por 2. Ou, no caso, o numerador dividido pelo denominador. Outro exemplo. 2 125avos. Posso multiplicar por 8. 2 vezes 8 dá 16. Por que eu escolhi 8? Porque 125 vezes 8 dá 1000, que é um número múltiplo de 10. Aliás, é um número potência de 10, que é 10 elevado ao cubo. Então aqui, ó, como eu tenho 3 zeros, eu vou andar 3 casas para a esquerda. Então 0,016. A outra maneira, então, seria dividir 2 dividido por 125. Como 2 não dá para dividir por 125, completo com 2 zeros nos dois lugares. E aí divido 200 dividido por 125 dá 1, que sobra 75, aumenta um zero. 750 dividido por 125 dá 6, que terminou a operação. Então, 2 dividido por 125, 0,016. Bom, pessoal, então esse é o conteúdo dessa semana para o 8º ano. Então, vamos tentar os exercícios. Na próxima aula, a gente vem para correção. Bons estudos!